E como a Noriko já anunciou, meu nome é Eugênio, eu sou um servidor da Casa Razim, aqui em Santo André, e um expositor da Aliança Espírita. E para mim é sempre um grande prazer, né? Comparecer para expor esse evangelho, tá bom? Eu não vou usar o fone de ouvido, vou falar direto, tá? E vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo está me ouvindo bem? Então, bom, se precisar alguém tiver com alguma dificuldade, eu aumento o tom da voz, tá bom? Mas vamos dar início então. Bom, gente, é, os espíritos protetores, né, os nossos mentores, eles se preocupam muito conosco, tá? Por quê? Nós passamos grande parte da nossa vida preocupados com os bens materiais, tá? Preocupado em ganhar vida, às vezes a pessoa tem mais dinheiro, fica perdendo muito tempo com aquilo. Por isso, o nosso evangelho da noite de hoje vai ser o evangelho, né? O título é A Verdadeira Propriedade. Vamos lá, vamos discorrer então de uma forma, né, mais amena, mais tranquila. É, quando nós nascemos, todos nós viemos para esse mundo, de que forma? Nus, né? Sem roupa, sem nada, aí nós dependemos do nosso pai, da nossa mãe, ou de quem está ali para nos acolher, e para poder colocar ali um lençolzinho, um cobertorzinho e nos agasalhar. Igualmente, meus irmãos, quando nós deixamos essa vida, quando nós desencarnamos, nós voltamos à pátria espiritual novamente sem poder levar nada. Entende? O que, durante a vida, tudo de material que nós acumulamos, acaba ficando aqui, tá? Mesmo que alguém coloque ali uma roupinha bonita, um terninho bonito, faça maquiagem, né? Que as mulheres hoje fazem maquiagem para poder estar bem, né? Durante o seu velório. Mesmo assim, ainda, tudo fica, né? Abençoado seja o corpo que serviu de vestimenta para o nosso espírito, mas ele fica, e tudo, as nossas preocupações com o material acaba ficando aqui, tá? Então, os espíritos, eles nos aconselham o seguinte: por que você perde tanto tempo na tua vida tão preocupado, perde noites de sono preocupado com os bens materiais, tá? Mas vamos voltar ali. Quando você, né, você nasce, você é criança, a criança com a ingenuidade muito bonita, acaba entrando na escola, alguém chega e pergunta, é muito comum, o que você vai ser quando crescer? A criança, ela vê o carro de bombeiro passando, ela vê o carro de polícia, ela vê a professorinha, o médico, e ele acha tão bonito aquilo que ele, ainda na sua ingenuidade, ele diz, eu quero ser médico, quero ser bombeiro, polícia, professor. Mas, passado algum tempo, já sofrendo a influência das pessoas, a influência material, o discurso dele já começa a mudar um pouco. Ele começa a dizer, o que você quer ser? O que você vai ser quando crescer? Bom, eu quero ser, então, deputado federal. Eu quero ser senador da República. Eu quero ser juiz do Supremo Tribunal Federal, né? Presidente da República, ou qualquer outro cargo. Olha, outro cargo que dá muito dinheiro, fiscal da prefeitura, vereador. Então, as pessoas mudam isso, né? A criança começa a ter noção do valor das coisas, entende? Só que isso não é regra, viu, gente? Tem muita gente aí, muitas pessoas evangélicos, espíritas, que se preocupam com a formação da criança, né? Começam a agregar. Meu filho, é bonito, você quer ser... Por quê? Você vai ajudar muitas pessoas, você vai fazer várias realizações, você vai construir algo de belo para, né, para a comunidade, para todos, entende? Mas é raro quem se preocupa em dar essa formação à criança, ao jovem. E aí, meus irmãos, acaba o quê?
o que nós temos aí hoje. As pessoas se preocupam em chegar num cargo de administração. É claro que tem, né, a pessoa precisa estudar, precisa se preparar para aquilo, tal. E aí nós temos o resultado de pessoas que não acabam, né, prosperam de uma forma financeira, de uma forma intelectual, mas o homem, aquele, né, aquele coração, aquele bom pensamento, aquela formação moral, nem sempre acompanha aquele indivíduo, entende? E os espíritos protetores, eles se preocupam com isso, que a vida, né, eles enxergam a nossa vida material, a nossa vida de encarnado, como muito breve, e que nós perdemos muito tempo com esse tipo de coisa, entendeu? Então, era necessário, né, se faz necessário que nós passamos a nos preocupar tanto nós como formar os nossos filhos, né, as pessoas que estão ao nosso redor, as escolas, a IAE, faz isso. Então, vamos discorrer mais um pouco sobre esse assunto. Olha, veja bem, quem de nós aqui, de vez em quando, não passa ali na lotérica, né? Aqui no Sacolão tem uma boa, lá no Sonda tem outra, e vai lá fazer um jogo da Loto, uma Mega Sena. É claro, todos nós queremos ganhar, né? Um pouco ali, arriscar a sorte para ganhar um dinheiro. Olha, eu vou fazer uma viagem, vou fazer isso. É errado? Não, não é errado. Você querer o conforto, você querer as coisas boas da vida, não é errado nenhum. O problema é o que você vai fazer com esse recurso, com essa riqueza. Por quê? Se diz o seguinte: tudo que adquirimos aqui nesse mundo, nessa vida, é dado por Deus, para que façamos disso uma coisa boa para nós e para as outras pessoas também. Mas, como Deus dá, ele também pode tirar. Porque o que interessa para ele é o nosso aprendizado, é a nossa evolução, é o nosso crescimento espiritual. E muitas vezes a riqueza, ela serve de entrave ao crescimento espiritual. Veja bem, se Jesus voltasse hoje e dissesse para você: olha, você quer me seguir? Ah, que bom, você vai me seguir. Então faz o seguinte, deixa tudo que você tem, ou doa tudo que você tem, deixa para os pobres e me siga. E eu pergunto, sinceramente, que cada um, né, consulte ali o seu interior. Você deixaria a sua casa confortável, ou a sua família, o seio da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, ia seguir Jesus? Muito poucas pessoas fariam isso, não é verdade? Muito poucas, apesar de que isso é até um exagero. Mas por quê, meus irmãos? Por quê? Porque nessa vida nossa, como nós temos necessidades materiais, a gente dá uma importância muito grande, isso pesa muito na nossa vida. É errado? Não, não é errado. Desde que você Desde que você, mesmo se preocupando com o material, você procura também se preocupar com o seu espiritual, né? Não tem ali uma passagem de outro evangelho que diz assim: não acumuleis tesouro na terra, aonde os vermes e a ferrugem os consomem, onde os ladrões desenterram e roubam, mas ajunte os seus tesouros no céu, onde nem os vermes, nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões também não roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. O que ele quer dizer com isso? Que tesouro é esse? É o tesouro, a nossa verdadeira riqueza. É o amor que cultivamos, é a nossa, o quanto nós conseguimos melhorar espiritualmente e moralmente, o quanto de amor nós conseguimos espalhar. É isso, é esse tesouro. Esse é o verdadeiro tesouro que quando nós terminarmos essa roupagem aqui, quando nós voltaremos à pátria,
espiritual, essa é a verdadeira riqueza que nós vamos levar conosco, né? O que nós aprendemos, o amor, o que nós cultivamos ao nosso redor. Essa é o verdadeiro tesouro, tá bom? Vamos pensar o seguinte: quem não gostaria, né, de ser, né? A gente fica pensando, olha, o emprego da verdadeira fortuna. Aqui no Brasil teve muitos grandes empresários, muitos grandes. E aí o que, né, muitos deles fizeram? Pegaram a sua riqueza, empregaram nas empresas. Olha como a empresa é uma coisa maravilhosa. As pessoas vão lá, trabalham, né? Pegam a sua vida, elas ganham a sua vida e acabam organizando a sua vida, a sua existência, em torno daquele trabalho. Ele consegue colocar o filho na escola, a esposa, né, também melhora a sua condição, muitas vezes pode trabalhar também, acaba crescendo com todos nós, crescendo como pessoas. Só que tem um detalhe nisso. Quando o empresário ele tem a boa intenção, ele emprega bem a riqueza, né? É isso que Deus quer, que a pessoa emprega bem a riqueza, emprega bem a fortuna. Deus dá essa fortuna para que isso seja feito. Pelo outro lado, as pessoas que vão lá trabalhar também têm que ir com uma mentalidade. Ué, eu vou lá trabalhar, ele vai me pagar e eu vou lá produzir. O que nós temos no Brasil hoje? No dia a dia, o que acontece? As pessoas muitas vezes querem ir ganhar, mas, né, têm muito direito, mas têm muito pouco dever. O que ocorre? Os choques, os atritos que não deveriam existir. Por que ocorrem isso? Por causa da educação, por causa da moral. Não vou dizer que nenhum nem o outro pode estar certo, um pode estar certo e o outro não, mas é a importância da palavra, a importância da moral, ou se dá importância para o desenvolvimento daquela riqueza, daquele trabalho, porque Deus também criou a lei do trabalho. Se Deus não tivesse criado a lei do trabalho, o que ia acontecer? Nós teríamos a nossa inteligência atrofiada, nós teríamos, né, o nosso físico, o nosso corpo atrofiado, porque não usaríamos. Se tudo viesse pela santa providência, se tudo fosse dado. Então, o trabalho é um grande meio das pessoas se desenvolverem, das pessoas crescerem. Por quê? Você vai no trabalho, você vai cumprir, né, aquela sua tarefa, você vai ganhar daquele a sua existência de forma digna. Por outro lado, você vai ter os relacionamentos. Você vai ter o relacionamento com a empresa que você trabalha, com o patrão que você tem, com os seus amigos, com os seus colegas. Aquilo é uma grande escola para que o espírito se desenvolva. Então, aquela fortuna que o empresário ganhou, que o empresário aplicou, é muito importante nisso. Vamos falar mais um pouco da fortuna. Veja bem, a fortuna, o dinheiro, a riqueza, ela é a única fonte que nós temos de felicidade? Observemos. Eu gosto muito, faz pouco tempo, eu vi um vídeo do Elvis Presley. O Elvis Presley estava numa entrevista, né? E o entrevistador pediu para ele cantar uma música. E ele disse, olha, eu não tenho violão. Arrumaram um violão. Deram um violão na mão daquele homem. Aquele homem pegou, deu uma acertada no violão e começou a cantar. Olha, ele foi abençoado, muito abençoado com aquele talento. É claro que ele teve que se esforçar para aprender, né, para desenvolver aquilo, né, e com a boa aparência. Nossa, o Elvis, ele foi adorado por muitos. Ele é de uma geração, né, anterior à minha. Mas mesmo assim, eu gosto muito das músicas dele. Aquele homem, ele conquistou o mundo com aquelas músicas, com aquelas canções, né, com aquele jeito novo, maravilhoso. O que aconteceu? Ele veio de uma família pobre. Tanto é que ele era caminhoneiro antes dele ser cantor. O pai dele era empregado de uma empresa, acho que uma empresa de carro lá também, né? Um operário, tinha que ganhar a vida trabalhando.
Então, ele experimentou a pobreza, depois ele experimentou a riqueza, né? Aí, a vida passou, ele constituiu família, teve uma mulher linda, maravilhosa, deve ter tido muitas coisas boas que ele cultivou, que ele conseguiu com aquela riqueza, com aquele talento dele, muito bem merecido. Mas fica aí a pergunta: o que aconteceu no meio desse caminho aí que ele acabou se, né, drogando com aqueles medicamentos e perdendo o que ele tinha, né, de muito precioso, que era a vida dele? Ele podia estar aí velhinho, né, como Frank Sinatra, que partiu, né, bem velhinho já, encantando a gente com aquela voz dele, com aquele jeito dele, que é um grande artista, mas, no entanto, aquela tristeza dele, aquela coisa incompreensível, fez ele ir embora antes. Ele tinha tudo para ser feliz, por que ele não foi feliz? O que faltou ali? Não tem pessoas mais humildes? Vocês, né, já ouviram falar pessoas que, para ganhar vida ali no Cabo da Enxada, muito dura a vida de um lavrador, constitui a família e você vê um sorriso, né, daquela pessoa, muitas vezes um sorriso até sem dente, mas você vê um sorriso, aquela pessoa teve uma vida satisfatória. Será que a riqueza, ela é por si um fator primordial para se ser feliz? Desde que ela seja bem empregada. Não tem aquele jogador de futebol, acho que é Messi não, Cristiano Ronaldo, ele ganha muito dinheiro, mas, no entanto, o dinheiro que ele ganha também, ele leva uma vida muito confortável, mas parte daquele dinheiro ele destina à fundação dele, a dar oportunidade para as outras crianças. Tem instituição com o nome dele, Cristiano Ronaldo, ele pega aquela fortuna dele e emprega bem. E é isso que Deus quer, né? Que aquela fortuna, aquela riqueza seja bem empregada. Porque é o seguinte, meus irmãos, quando nós deixarmos essa roupagem aqui, voltamos para a pátria espiritual, será cobrado de quem teve essa oportunidade e não fez, né, não dividiu, não fez aquilo ser empregado de forma que beneficiasse a muitos. Se usou de uma doença muito ruim chamada avareza, egoísmo, personalismo. Essas são doenças do espírito. Se as pessoas fossem desde o berço, recebessem aquela orientação espiritual, aquela formação, as coisas seriam diferentes. Muitas vezes a pessoa não recebe isso, mas ao longo do tempo, como ela tem o livre-arbítrio, ela pode ir desenvolvendo essas faculdades. Indo atrás, por quê? Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a bondade no nosso coração, então nós podemos ir atrás das coisas que são boas. Então, eu tenho tempo bem reduzido, mas essa semana aí nós lembramos também de Francisco de Assis. Olha que maravilha! Francisco de Assis nasceu numa família rica. No início da vida dele, quando ele era adolescente, ele só queria saber de festa e bagunça. Num certo momento, ele teve que participar de uma guerra e alguma coisa mexeu com a mente dele. Ele voltou querendo ser um religioso, viver em função dos pobres. O que o pai dele fez com ele? O pai dele tirou tudo dele. O que o pai dele fez? Ele tirar toda a roupa que ele tinha no corpo, ele saiu nude lá da família dele e foi se ser iluminado, aquela pessoa que aparece sempre sorrindo. Então, nós chegamos à conclusão de que a riqueza, quando ela é muito bem empregada, a propriedade ela é muito bem empregada, ela ajuda na felicidade. Mas quando ela não é dividida, ela não é compartilhada de alguma forma, o que acontece? Ela não é o fator primordial para a felicidade. É como você estar num lugar maravilhoso. Olha, eu estou num lugar maravilhoso.
sozinho, sem compartilhar com outras pessoas, é complicado, né? Eu acho, gente, que está quase na hora, mas eu acredito que essa mensagem é muito importante, que nós, antes de hoje, né, nos recolhermos à nossa cama, ao nosso, dar um pouco mais de importância, porque as dificuldades, elas fazem parte da nossa vida. Muitos se revoltam contra Deus, né, nas dificuldades, mas as dificuldades fazem parte da vida. E muitas vezes aquela dificuldade, ela tem razão daquela lei que nós temos, né, que é a lei da causa e efeito, da atitude e da consequência. Então nós temos que saber disso, porque nós nos afastamos de Deus, mas Deus nunca se afasta de nós. Então, nós temos que pensar quantos casais aí que, de repente, pelo um desemprego, por causa de alguma coisa, as necessidades começam a aparecer, as pessoas começam a deixar o amor em segundo lugar. O material passa a prevalecer e o amor acaba ficando em segundo lugar. Famílias são desfeitas. Por quê? Por que motivo? É por falta das pessoas colocar na mente e no coração que, embora nós estejamos numa vida material, o amor ainda é primordial. O amor, a família, as coisas, né, que fazem parte do espírito, a moral, isso é mais importante do que o material.